Bem-vindos a mais um vídeo do canal da Cadmotec Ventures. Meu nome é Gilberto, sou CEO e founder da Cadmotec Ventures. Além de investir em startups, também produzimos conteúdo educacional para você, founder, empreendedor e investidor do ecossistema de startups. E hoje viemos trazer mais um vídeo da série do Carnaton da Cadmotec, onde tivemos uma palestra muito interessante de Fernando Barrichello, fundador da Reason Hub, sobre como melhorar a qualidade das decisões nas empresas. Startups falam muito de execução, mas muitas decisões ainda são tomadas no instinto. E ele trouxe provocações importantes. Por que startups morrem? Vieses cognitivos influenciam muito mais decisões do que imaginamos. Dados sem método não necessariamente melhoram decisões. E você vai descobrir o que está entre hard e soft skills. Vamos agora assistir os cortes dessa palestra que foi incrível, ouvir e ter noção do que ele trouxe pra gente. E não se esqueçam, comentem, curtem, compartilhem, assinem a newsletter da Cadmotec, se inscrevam no canal e toquem no sininho. Eu fui executivo por 30 anos como no mercado financeiro, no Itaú, Cielo, EI, o Banco Fibra, como diretor de operações. E hoje eu virei um psicopata. Porque eu resolvi, depois de 30 anos, empreender, só que o meu empreendimento é mais em consultoria empresarial e educação. Por que eu junto? Porque quando a gente dá consultoria empresarial e ajuda líderes, a gente também está educando, porque eu também migrei para uma carreira acadêmica em paralelo, e hoje eu sou professor de tomadas de decisões, gestão, método, na GV e na USP. E o que eu vou trazer aqui... eu também montei a minha empresa, e também sou conselheiro consultivo, investidor. E a minha empresa ajuda os líderes a pensar melhor em método, gestão, tomada de decisões, resolução de problemas. E vou trazer um pouco a minha experiência para vocês, tudo bem? E o que eu digo aqui é que desenvolver líderes em raciocínio estruturado e não pensamento estruturado. Eu vou fazer uma leve pergunta aqui. Qual a diferença entre pensar e raciocinar? O raciocínio é lógico. O pensar, às vezes você se pega pensando, você é involuntário, vem coisas na cabeça, certo? Sonha. E você nunca ouviu alguém falar, nossa, me peguei raciocinando. Você sempre fala, me peguei pensando. Porque o raciocínio, ele é deliberado, é para resolver um problema. E eu acho que o que mais importa para os founders, investidores e equipes é raciocinar com aquele objetivo que você quer. E como professor de decisões, já há um bom tempo eu venho mergulhando. Por que bons executivos não tomam boas decisões? Quantos erros a gente vê no mercado? E são todos eles inteligentes, eles fizeram MBA, tal, e ainda erram. Né? E eu comecei a pensar sobre isso. Isso é longo, tá? Na literatura já existe há muito tempo, porque pessoas boas tomam decisões ruins, certo? Isso aqui são artigos, por exemplo, que eu mergulhei, e esses 3 artigos, eles trazem 3 grandes blocos. Ou é o processo decisório, que é quem decide, quem passa para o outro, e como é que você compara alternativas, junta dados. E a parte cognitiva da razão. Aqui, porque a organização é confusa, porque os papéis não estão claros, então um toma a decisão na área do outro, interfere. Então, problemas organizacionais afetam a decisão. E aqui, o problema cognitivo mais mental mesmo, né? Vieses, apegos, emoção. Mas isso de forma geral. E aí, para vir para cá, eu me perguntei, o que acontece nas startups e não agora em qualquer empresa? Será que existe algo diferente dentro das startups, das grandes corporações? Como é a tomada de decisão aqui, nas nossas empresas? E aí eu fiz uma pesquisa. Por que então a maioria das startups morre? Porque morre, né? Hoje o Giba mesmo falou, dói, e pode ser que alguns de vocês não estejam, mas... Veja bem, tem capital, tem investidor, tem inteligência, tem dedicação, você tem um produto. E mesmo assim, por que as startups morrem? Será que o problema é de inteligência, de visão de mercado, de timing, o produto, falta de capital? O que será? Daí eu fui investigar 18 pesquisas de 2020 e pouco até aqui, de institutos sérios, que conversaram com mais de
250 mil founders no mundo, tá? Não é Brasil, para ver padrão. Então, o que eu vou trazer aqui é o resultado dessas pesquisas, e provavelmente vocês já sabem, porque vocês estão neste mundo e podem ter visto essa aqui. Então, não vou falar das 18, e sim recortes das 18, porque as 18 pesquisas não é sobre a cognição humana, pesquisa sobre startup. Mas dentro dessas pesquisas tem segmentos de tomada de decisão. Então, eu fiz um extrato de tomadas de decisão de forma um pouco mais lógica, e quero compartilhar um pouco com vocês, certo? Então, não tem certo ou errado, foi dado, e a gente pode refletir. Bom, vamos lá. A primeira grande notícia: 65% dos fracassos são atribuídos à gestão e equipe. Então, não é o capital, não, tá? Não é capital, não é tecnologia, não é mercado. Dos outros 35, talvez, mas 65 não é pouco, não é? 65 das pesquisas, 250 mil, 18 institutos, quando eles foram ver, porque falhou, gestão e equipe. Eu vou falar mais de gestão. Gestão é basicamente como tomamos decisões. Um outro dado: para tomar decisão, a gente precisa estar informado, certo? Não é? Quero fatos e dados para tomar decisão. 70% das que faliram apresentaram um déficit de busca de informação, ou depois de processamento da informação, que é pesquisar mercado, e tomar decisão na incerteza. Você pode fazer uma pesquisa de mercado para ver um cliente, pesquisas que já existem, informação, ninguém abre do nada, você tem que estar bem informado. 66 demonstraram pouca orientação ao cliente, que parece meio óbvio, não é? A gente não é o que mais fala, né? Entendeu? Mas por que 66 no mundo? E 54 não tiveram nem informação e nem de cliente. Por quê? Porque buscar informação e entender o cliente está correlacionado, né? Porque você vai ao mercado e fazer uma pesquisa com os clientes é buscar informação, por exemplo. Esse aqui é interessante: 74% dos fracassos foram porque estava bem, quis escalar, e aí fechou. Se não tivesse escalado, estaria até melhor, porque estaria vivo. E na hora de escalar, tem o tempo certo para escalar, de acordo com a própria empresa. E naquela emergência de escalar, 74 que tentaram escalar foi errado porque foi prematuro. 20% escalou, talvez no momento certo, só que desbalanceado, tá? Cresceu só venda, aí conseguiu o cliente, daí não tinha produto. Desculpa, não tinha uma entrega. Conversei bastante com o Frank. Se vai crescer venda, você não está torcendo para vender? E aí depois como é que você vai entregar? Você achou cliente de guincho, mas não tinha o guincho, né? Outros cresceram um guincho e depois não tinha cliente, né? Então, e não é só venda e entrega, marketing, financeiro, equipe. Então, quando você cresce de forma desbalanceada, 20% de chance a mais. 20 vezes as empresas que fizeram isso fecharam. Tá? Uma outra coisa para ficar preocupado, quando vocês crescerem, é o gargalo da transição do founder. Porque 50% dos executivos falham depois de 18 meses depois da transição de papel. Que papel? Você antes fazia tudo, depois você vira só o CEO e delegou, você cresceu a equipe, e aí você mudou de papel, não é mais o founder, você já é o gestor inteiro, ou o founder, você era o comercial, daí você deixou porque você começou a fazer outra coisa, o comercial. Essa transição tem que ser bem feita, porque gerenciar 10 pessoas diferente de 30 é diferente de 100, etc. Então, eu estou trazendo dados que talvez sejam intuitivos, mas os dados assustam. Portanto, pode ficar um pouco atordoado, né? É muito número. Então, aqui um resumo. Tudo é mais que 50%, né? 65%, problema de gestão, déficit de informação, falhar nas transições. E para esse segundo bloco que eu vou comentar, é dizer que isso aqui são erros de julgamento e não de intenção. Então, por onde está o motivo de tudo isso lá no julgamento? Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é, se o problema é de julgamento, como é que a gente tem que medir o founder? Que característica um founder tem e a equipe tem para não cometer isso? Vamos começar pelo aquilo que não funciona medir. O que não diferencia quem sobrevive, por exemplo, é a inteligência, é disciplina, é drive. Esse instituto avaliou 250 mil candidatos, ou seja, entrevistados 8.300 empresas por 16 anos. E aí você faz teste de QI no cidadão, e aí você vê se quem é mais inteligente
Faliu, quem é menos inteligente, fechou. Porque é assim que se faz correlação, né? Sabe o que aconteceu? Zero correlação. Todos eram inteligentes. E quando todo é inteligente, alguns funcionam, outros não, não é aquele fator que diferencia. E eles descartaram. Outra coisa que não diferencia é o que intuitivamente pode parecer. Não, eu tenho iniciativa, eu tenho orientação para resultado. Eu sou bom, eu faço acontecer. E aí o que você faz? Você avalia todas as mortes e verifica se a pessoa funcionou, não tinha, falhou. Não, todos tinham. Sabe por quê? O próprio ato de fundar uma startup já filtra estes traços. Só funda quem é psicopata. E o psicopata tem drive, tem disciplina, tem inteligência. Então, todos já são founders. O que define founder e não founder são isso. E aí, o founder que dá certo, o founder que não dá certo, é outra coisa. Faz sentido? Bom, se é questão de julgamento, vamos entender que a nossa mente opera por duas formas. Isso, quem gosta de ler, já viu esse livro do Daniel Kahneman, que fala o rápido devagar, que é o sistema 1 e o sistema 2 na nossa mente. O sistema 1 é aquele rápido intuitivo, que é ótimo para tomar decisões rápidas, que o founder precisa ter, mas ele é problemático para decisões complexas e tem muito viés cognitivo. Do outro lado, tem o sistema 2, que é lógico, racional, mas ele é lento. E você tem que tomar a decisão mais rápido. E é até um desperdício para decisões simples, certo? Tem gente que fica impaciente. Para de pensar muito, vamos. Só que se faz muito, faz besteira. E agora? O que é o melhor? Bom, vou dar 3 exemplos de armadilhas do sistema 1. De 20 vieses que estão no livro. Que é assim, é do Homo sapiens, é nosso. Então, a gente tem que tomar cuidado para evitar. Ancoragem, disponibilidade e confirmação. Ancoragem, a gente fala, não, eu não caio nessa. É aquele caso onde o primeiro número marca. E aí você viu um orçamento por 180, fechou por 155, falou para o investidor, fiz um bom negócio, mas como você falhou na abordagem das informações, você não percebeu que tinha uma oportunidade por 130, e aí, por quê? O primeiro que você viu foi 180. Então, tem que tomar cuidado com o primeiro olhar, por mais rápido que você tenha que fazer. Agora, você também usa isso, não é contra, né? Contra o seu cliente, a seu favor, quando alguém pergunta o seu preço, você põe alto, ancora, e depois você começa a dar desconto. Então, é uma faca de 2 gumes, mas quando a gente pode sofrer com isso, é importante tomar cuidado com o mecanismo de ancoragem. O segundo, o viés da disponibilidade da memória, é um caso que marcou, mas ele não é estatisticamente relevante. Por exemplo, quando cai avião. E aí ele fala, nossa, temos que tomar cuidado, nunca mais viajo de avião. Mas muita gente morre mais de carro do que de avião. Só que o evento foi dramático. Então, se você está fazendo alguma coisa que te marcou, você tem que verificar se foi um caso isolado e colocar na estatística e não ficar machucado por aquele evento, né? Tem muito mais gente que morre de mosquito do que algumas outras doenças. E ficou estatístico. Você não olhou, não estava na sua frente, ninguém te disse. E o viés da confirmação, tá? Que é aquilo que você acha que já sabe, aquele machão, e vai ser assim. Isso em corporações grandes onde eu vivi, Itaú, etc., né? Você levava todos os dados lá para o vice-presidente, mas ele já estava na cabeça o que ele queria, e ele falava, isso não vale, isso não vale. Então, você vai descaracterizando informações só para cumprir o que você já achava. Só que achismo não pode. Então, o que você faz? Uma manobra para dizer que não, tomei dado, baseado em dados, sim, só que dados seletivos. Então, você tem que ter sempre um aspecto maior. Ou seja, tem vários vieses que matam startups, que é interessante saber. Por isso que, dentro da equipe de vocês, o que eu coloco no meu livro, é que a gente tem que ter 3 habilidades, não só 2. A gente ouve muito falar de hard skill e soft skill. Hard é um conhecimento técnico, soft skill é de convivência e de inteligência emocional, mas o que eu estou falando é o pilar do meio que sustenta, que é estruturar problema, analisar dados, debiasing,
tirar viés. E estatísticas mostram que um pouco de treinamento para mostrar como evitar já ajuda em 30%, 40%. As pessoas começam a ficar um pouco mais atentas aos seus próprios mecanismos, às trapaças que a gente faz na nossa cabeça. E não é à toa que todo ano, cada 2 anos, o Fórum Mundial solta um documento dizendo que 63% dos entrevistados autoexecutivos dizem que eles não transformam o business deles por problemas cognitivos da equipe. Não é capital, não é TI, etc. E a lista do futuro, de habilidades do futuro, se eu tiver que investir, tecnologia não é a primeira. Todo mundo tem que entender IA, tem que fazer um monte de coisa, mas ainda é, por 10 anos seguidos, numa entrevista, o pensamento analítico, o raciocínio e etc. Por isso que a gente tem que ficar atento e investir nesse tipo de qualificação. Para você saber analisar, resolver, decidir e argumentar. Se tiver 4 competências que eu sugiro cognitivamente vocês tenham, do raciocínio executivo, raciocínio até pragmático, é analisar, resolver, decidir, argumentar. Mas isso não seria uma palestra à parte. Bom, vamos para a solução, nessa segunda parte. Se gestão é o problema, qual a solução? Fazer boa gestão. Mas eu não gosto dessas frases, né? Porque ela é meio repetitiva, claro, né? O que é fazer gestão? Então, nessas 18 pesquisas, eles mesmos sugerem, que eu fui extraindo, 3 competências para as startups. Busca de informação, calibração de confiança e decisão sob incerteza. Busca de informação. Lembra disso aqui? 70% falha porque não buscou corretamente a informação. É assim, é quando você tem o viés da confirmação. Você buscou a informação, fez pesquisa do cliente, e aí você fala, não, mas ele não entendeu o produto. Você buscou a informação, fez pesquisa, mas ele deu nota baixa porque ele não entendeu. Isso aqui é da pesquisa, é vívido, não é? Acho que vocês reconhecem. Aquele dado que apareceu no relatório é uma exceção, não aplica para a minha startup. Aquele concorrente não vale, porque não é concorrente, ele é diferente. Então, ele não é uma ameaça. Ou seja, porque você já tinha uma confirmação, o founder tem uma paixão, e o investidor também, né, que quer fazer junto, e tem que tomar cuidado com esses preconceitos. E aí você precisa, como prática, separar o que você sabe e o que você assume. O que você sabe são dados, métricas, 85% de retenção, o CAC é 180, etc. E o que você assume. E nas relações de vocês com o Giba, vocês vão falar, Giba, isso aqui eu sei, esse aqui eu estou assumindo. Porque tem que tomar cuidado aqui, tá, gente? Não tem problema assumir, vivemos num mundo de incerteza, mas você não pode tomar como verdade. São alertas. E os colaboradores de vocês também. Quer fazer uma reunião comigo? O que você sabe, o que você assume? Calibração da confiança, isso é muito interessante. O founder, o investidor, vocês estão tão compenetrados que vocês têm um otimismo, porque você tem que ter otimismo mesmo, certo? Só que sabe o problema do otimismo? É o excesso de confiança. Onde que acaba um e começa o outro? E aí você tem que calibrar. Você está sendo otimista ou está sendo confiante em excesso? Porque a gente odeia gente pessimista, que está aqui no outro lado. Mas gente super otimista também dá ruim. Sabe como a gente pode ver? Assim, ó. Aqui é hipotético. Mas em janeiro você previu 5 clientes para fechar, fechou só 2, você errou 60%. Você falou lá para o Giba que era 5, depois virou 2. Né? Daí a equipe de você prometeu, vou fazer a V2 em 4 semanas, demorou 7. Com 3 devs eu faço em 30 dias, levou 45. Você errou todo. E aí em março, se você falar isso, você acha que eu vou acreditar? Calibrar a informação. Ou seja, se você sempre erra em dobro, na próxima vez, prometa metade. Isso é calibrar a confiança. Você está sendo otimista, você não vai ser julgado, você está sendo mais aquele otimista realista, certo? Mas, vocês já fizeram isso? Vocês têm uma planilha? As últimas 5 previsões. Eu não faço previsão. Claro que fez. Você vive fazendo previsão, você promete uma coisa, você pensa com você mesmo. Você checa a sua própria previsão? 74%, lembra?
fracassam por escalamento prematuro, mas como é que a gente combate isso? Diferenciando certeza, risco e incerteza. O risco, você consegue estimar a probabilidade. Jogar na loteria é um risco, não é incerto. Porque você sabe que na cena é 1 sobre 50 milhões de probabilidade, numa rifa. Fazer seguro, existem, né, a equipe que estuda a probabilidade de as pessoas serem acidentes, etc., para calcular o risco, para dar o preço da pólice. É tudo risco. Porque você tem algum mecanismo de dizer, isso é 30% de risco, 20%, alguma coisa assim. Quer um outro exemplo? Você faz uma campanha, sempre 20% dos clientes respondem. Então não é mais. Então você quer fazer uma outra campanha. E você sabe que é 20, ou 40, 50. Não é certeza dos 20, mas sempre foi 20. Então você calibra. Incerteza você não sabe. Você está explorando uma coisa nova, você não fez pesquisa. Você está escalando o seu negócio no risco ou na incerteza? Se for no risco, vamos embora, vamos fazer. Se for na incerteza, faz uma reunião um pouco mais séria. Ou seja, se está conseguindo quantificar a sua incerteza, melhor. Tem um mecanismo de comunicação. Finalizando, 3 competências para vocês. Buscar informação é separar certezas de apostas, é dizer, olha, isso eu tenho os dados, isso eu estou assumindo. Calibração é quando você fez várias vezes e consegue ver se erra mais, erra menos. E não é só a sua previsão. É uma ação, uma pesquisa, um teste, ou seja, medir o resultado de um MVP. E se eu estou na zona de risco, certeza ou incerteza. Bom, existem mais 2 que eu não entrei, mas está lá nas pesquisas, que é o líder que é mais adaptável, porque ele vai mudando de papéis, 50% falham nessa adaptabilidade. Agora eu tenho a minha startup, né, de consultoria e educação, é um mundo novo. Então, estou aqui tentando entender como é que eu vou fazer nessa transição, porque quando eu era executivo de uma grande empresa, eram outras habilidades. Então, vocês vão mudando também à medida que a empresa cresce. E 65% é um problema de pessoas, porque daí na reunião que ninguém se encontra, ninguém decide, a pessoa é meio pavirada ou discorda de você, e você não tem um método de tratar as discordâncias. Então, são as 5 competências. Bom, então, para finalizar, eu proponho que o método seja a palavra resumo para a gente entender tudo isso, porque se o problema é julgamento, o julgamento se desenvolve com método, com treino. Agora, você sabe que você tem que prestar atenção em certas coisas, mas ninguém se transformou aqui só porque eu falei. A transformação vem na prática, no método, mas a prática precisa de um método para fazer sempre igual. E eu não trouxe método aqui, eu trouxe só a ideia, a provocação. Tá? Mas tem um problema. Não adianta só você saber o método. Porque o viés ele não é imunizado na empresa toda, porque você não decide sozinho. Você tem co-founder que não está aqui comigo, não escutou. Daí o board. Então, só você saber não adianta. Porque daí lá na outra reunião você vai começar fazer algum método, não porque eu falei, ou porque você fez algum curso, ou porque você leu alguma coisa, a pessoa não estava junto. Daí aquela reunião de 10 pessoas, era só você, o genial lá. Então todo mundo tem que trabalhar na mesma lógica, no mesmo método, no mesmo pensamento. E no fim, quem vence? Geralmente quem fala mais alto, e nem não quem pensou melhor. Disputas, poderes, entre sócios. Quanto mais gente, mais complicado. Porque quando tem um método, a reunião de planejamento, todo mundo está trabalhando de evidência. Ninguém está autorizado a fazer achismo, porque ele participou do mesmo método. Inclusive, se o founder promete prazo, a própria equipe vai dizer, mas por quê? Não é só porque você é o founder, você é o chefe, etc. Porque está todo mundo imbuído num certo formato de conversa. Tá? Portanto, olhem para o seu processo de decisão com o mesmo rigor que você já tem no produto. Porque a intenção é sempre focar no produto, no mercado, etc., com método, com rigor. E por que não no processo decisório? As pesquisas mostram que 65% poderia ter feito isso, não fez. Então, lembra do diferença de pensar e raciocinar? É a diferença de pensador e raciocinador. Aristóteles, aquele povo grego lá, era pensador ou raciocinador? Eles eram raciocinadores. É que a palavra pensador ganhou, ficou mais forte. Mas a nossa ideia é transformar líderes em raciocinadores. Se vocês quiserem as 18 pesquisas, os links, etc., manda uma mensagem aqui no LinkedIn ou por e-mail,
A gente se comunica, tá bom? Obrigado. Estou aberto à discussão. O Fernando Barrichello deu uma contribuição enorme no Carnaton da Cadmotec. Uma reflexão importante para você, founder, é que uma decisão ela é muito mais do que talento, ela é método. Entender os vieses cognitivos, estruturar melhor o processo decisório e criar espaço para o debate crítico são elementos que fazem muita diferença na construção de empresas. No próximo vídeo vamos trazer João Paulo Cruz, um jovem já que tem 2 esses nas costas, para contar para a gente a transição de execução artesanal para liderança de verdade. Um dos desafios que mais acontece com os founders e que conecta totalmente com esses cortes que vocês viram hoje do Fernando Barrichello. Então não esqueçam, curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam na nossa newsletter, no nosso canal, toquem o sininho e estejam aqui semana que vem para ver mais um vídeo do Carnaton.